A gente abriu esse horário local aqui do Band News FM em alta frequência, falando também a respeito do número elevadíssimo de mortes por afogamento nesse último feriado, né? Um número realmente muito alto, inclusive na comparação com os outros feriados. 16 mortos, pelo menos por enquanto. Infelizmente, esse número pode aumentar, inclusive. São 16 mortos por afogamento no estado de São Paulo ao longo desse feriado, desse fim de semana prolongado, feriado de independência do Brasil. Mais 2 homens foram localizados sem vida pelos bombeiros, um em Sorocaba e outro em Guararema, no interior paulista. Eram 14 mortos até pouco tempo atrás, mais 2 foram localizados, mais 2 corpos. Mais cedo, o corpo de um banhista foi resgatado em Mongaguá. Outros 2 homens continuam desaparecidos em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. No total, no litoral, foram 4 mortes em Mongaguá, 3 no Guarujá, 1 morte em Bertioga e 1 morte em Ubatuba. Na região metropolitana da capital, 2 óbitos foram registrados na represa Billings e 1 em Juquitiba. Outras 4 pessoas morreram no interior do estado. Débora, realmente um número elevadíssimo de mortes neste feriado, 16 por enquanto. Chama atenção. E para falar um pouquinho mais sobre esses casos, para trazer um alerta também para as pessoas para evitarem esse tipo de tragédia, a gente está na linha agora com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, capitão André Elias. Obrigada por atender a Band News. Como vai? Olá, boa tarde, Débora e Fábio e todos os ouvintes. Capitão, fazia tempo, né? A gente conversava aqui fora do ar de que a gente tem a impressão de que há muito tempo não tinha um registro tão alto, concentrado aí em um único período, um feriado de 3 dias, de registros de casos e, pior ainda, mortes envolvendo pessoas que se afogaram, não só no mar, mas também em represas. E aí, esse é o perigo, porque muita gente acha que a represa não tem problema, eu tô seguro, aí que os acidentes acabam acontecendo. Aqui a gente pode atribuir esses casos. É imprudência? É, de repente, mistura de álcool em um momento de diversão e água? É tentar avançar um pouco mais no mar sem ter noção dos perigos? O que a corporação avalia em relação a esses casos de afogamentos? Pois é, Débora. Nós cremos que todos esses acidentes, eles podem ser evitados, sim, através de um trabalho de prevenção que o Corpo de Bombeiros faz e conta muito com vocês, com toda a imprensa, para divulgar e fazer com que esse trabalho chegue nas pessoas que frequentam essas localidades. Nós pedimos para toda a população que ela procure se divertir em locais em que haja o serviço de prevenção do Corpo de Bombeiros, como, por exemplo, na represa Guarapi. Nós temos um serviço de prevenção constante nas praias do litoral paulista, nas principais, porque por vezes as pessoas também procuram praias que são bastante escondidas, o que torna muito difícil a nossa prevenção. Outro fator de extrema importância é a sinalização que é colocada pelos guarda-vidas nas praias. Então, por vezes você chega em uma praia e tem uma plaquinha escrito perigo. Aquilo indica uma corrente de retorno no mar que vai te puxar para dentro do mar e não vai deixar você sair, não pode nadar, o que for, não vai conseguir sair. Ou também buracos e relevos acidentados do fundo do mar. Ou seja, a pessoa está ali numa situação confortável no mar, o mar até está calmo, entretanto, quando ela dá um passo para o lado ou para frente, ela cai num buraco. E isso faz com que ela entre em pânico, se desespere e se afogue. E outro fator de suma importância que nós verificamos nesse feriado e que foi um dos grandes causadores dessas mortes, infelizmente, é a ingestão de bebida alcoólica aliado a, posteriormente, num estado de embriaguez, a pessoa querer entrar no mar ou em uma represa ou em um lago e acabar se afogando também, Débora. O senhor, só antes, o Fábio vai fazer uma pergunta, mas só antes, enquanto o senhor falava, eu me lembro, né, de vários momentos em que você está na praia e você vê aquela placa
aí você escuta o salva-vidas, o guarda-vidas apitando, fazendo sinal, aí quando você olha lá no fundo tem aquele pontinho que é alguém indo além, desrespeitando a placa e o guarda-vidas lá apitando desesperadamente, fazendo com que a pessoa volte, né? E aquela história, água no umbigo, sinal de perigo, é tentar não avançar mais, né? Não deixar a água, enfim, acima da cintura, capitão. Exatamente, Débora. Esse é o lema dos guarda-vidas, né? Água no umbigo, sinal de perigo. O mar, ele é traiçoeiro, e mesmo aquelas pessoas que sabem nadar muito bem, elas não estão na mesma situação e o mesmo conforto de uma piscina, de uma água represada, onde você tem uma situação controlada. O mar, ele tem a maré que vai influenciar nisso, ele vai ter correntes de retorno, ele vai ter, por vezes, rodamuinhos, ele vai ter a zona de arrebentação das ondas, o que torna muito difícil você conseguir nadar bem, mesmo sabendo nadar. Então, quando o guarda-vida apita, é porque ele sabe que ali é um local de perigo e ele chama para sair dali, para vir mais para o raso, é porque provavelmente essas pessoas estão se colocando numa situação de risco e posteriormente ele vai ter que entrar em ação. Então, antes que isso aconteça, para prevenir, ele já faz esse chamado, ele já faz essa sinalização e a gente pede a todos que respeitem a ordem do guarda-vidas, Débora. Capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros, participando com a gente aqui no Band News FM em alta frequência. Já agradeço a sua participação, capitão. E para finalizar, a atualização de números, ainda existem desaparecidos, existem buscas sendo feitas nesse instante. Como é que está a atualização desse número, capitão? Pois é, Fábio, eu que agradeço poder participar e levar essa informação aos ouvintes. Nós continuamos ainda com 2 pessoas desaparecidas. No período da manhã eram 3, porém um corpo, infelizmente, foi encontrado na Praia Grande. Tratava-se de um rapaz que tinha sumido, tinha desaparecido em Mongaguá. Foi encontrado hoje cedo, portanto, na Praia Grande. Os demais números permanecem. Foram muitos óbitos, como vocês comentaram, tanto no litoral paulista, quanto no interior e na região metropolitana também, Fábio. Obrigado, capitão André Elias, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Obrigado, capitão. Uma boa tarde para o senhor. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.